no exame que eu, por exemplo, posso dar na prova, que ele pode colocar na prova, pode não estar identificado. Eu posso simplesmente dar esse exame e eu vou ter que saber, vocês vão ter que saber qual fase é qual. E aí uma dica é que a ventilação, eu estou nebulizando o paciente, né? Eu oferto o radiofármaco através de uma nebulização. Então, o paciente pode falar durante o momento, ele pode deglutir o radiofármaco. Então, eu posso ver o radiofármaco tanto na cavidade oral, na região de traqueia e também estômago. Então, isso aqui é uma dica. Se eu coloco essas duas imagens para você, claramente a gente já logo identifica que é uma cintilografia pulmonar. Então, o nome do exame, cintilografia pulmonar. E aí eu tendo que identificar cada fase, isso daqui é uma grande dica, porque isso daqui é um aerossol que a pessoa recebeu uma nebulização, e isso daqui é um radiofármaco que a pessoa recebeu pelo sangue, intravenoso. Então, chega pelo sangue, cai na cavidade direita, e ele fica todo preso aqui no pulmão. Então, isso me ajuda a ver qual fase é qual. Nesse exame aqui, só para vocês terem já uma familiaridade, isso aqui é um exame normal, mas para frente a gente vai ver alguma alteração. Além do exame normal, a gente também tem que saber o que não é normal, mas que também não é algo patológico. Por exemplo, isso aqui são algumas variações. Isso daqui é uma tireoide, a tireoide da pessoa está marcada com radiofármaco, isso pode acontecer. Isso daqui é uma pessoa com uma mama grande, tá bom? Pode aparecer também, não é nenhuma alteração. Uma outra coisa, eu poderia achar, por exemplo, alguma dúvida? Aquela imagem do slide anterior era ventilação ou isso é uma perfusão, só que isso daí a tireoide ficou marcada? Porque eu confundi com a traqueia da ventilação. Não, isso daqui é uma perfusão, tá vendo? É uma perfusão. Tá? E isso daqui, tá vendo que a parte da traqueia não tá marcada? Apesar disso daqui estar marcado, a parte central do mediastino não tá marcado, tá? Não é a traqueia. E esse aqui são as outras variantes normais. Então, por exemplo, eu faço uma outra fase de perfusão, e aí eu poderia achar, se eu não tivesse, por exemplo, um raio-x, que é uma coisa que a gente vai conversar também, antes de fazer qualquer cintilografia pulmonar, é mandatório a gente realizar um raio-x ou alguma outra imagem, né? De preferência o raio-x, porque a gente não precisa de uma TC, vai submeter a mais radiação sem necessidade, porque a gente quer um raio-x para ver se tem alguma alteração do parênquima. Porque se eu tenho alguma alteração do parênquima, quando eu fizer uma cintilografia, eu já sei que aquela região não é alguma coisa de perfusão, não é uma coisa que está obstruindo nada disso. É uma doença prévia que o paciente tem. Então, eu faço um raio-x antes de qualquer cintilografia pulmonar e eu já sei que esse cara aqui tem um marca-passo. Então, quando eu venho para a parte de perfusão e eu vejo uma hipocaptação do radiofármaco exatamente nessa região, eu jamais vou propor que ali está tendo um trombo, né? Isso aqui não é um caso de tromboembolismo, isso aqui é um artefato, é um marca-passo que o paciente já tem. Então, esse raio-x é exatamente para nos salvaguardar de qualquer coisa assim, tá? E aqui, não sei se vocês conseguem ver, é um cifrão, né? Então, é mais um artefato, é um pingente que a pessoa não tirou durante o exame e dá uma hipocaptação. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Então, a nossa principal indicação, que é o tromboembolismo pulmonar, né, pode ser tanto um trombo primário dos grandes vasos do pulmão, que é muito difícil, que normalmente ocorre alguma trombose venosa profunda, né, de membros inferiores ou de outras partes, mas geralmente de membros inferiores, que pode sofrer um embolismo para o pulmão e aí causar um quadro de dispneia súbita, né? Então, geralmente vai ser um quadro de um paciente que chega com uma dor pleurítica, né? Aquela dor durante a respiração, que acontece de uma maneira súbita, ou que acontece há pouco tempo, é agudo, mas não é exatamente de agora, e que está piorando com o tempo. E aí a gente tem vários critérios, né, para definir se isso é um TEP ou não. Isso daqui vocês não precisam focar, é só para mostrar que um TEP pode ser definido tanto de uma pequena alteração, tá, de perfusão, quando você pode achar um pulmão, assim, completamente cheio de hipocaptação de radiofármaco, totalmente comprometido. Isso vai te dizer se isso é uma probabilidade baixa, uma probabilidade alta de ser um TEP. Se você pega um exame assim, você tem praticamente certeza que aquilo dali é um TEP, né? Se isso daqui é uma fase de perfusão. Mas se você pega um paciente que chega com uma dispneia e só tem essa alteração aqui subsegmentar, você ainda fica numa dúvida. Então, assim, é uma baixa probabilidade de TEP.
Então, você não consegue bater um martelo exatamente que não, isso daqui é um TEP com certeza. Diferente desse cara aqui, que é uma coisa muito óbvia, né? Uma alteração muito grande, uma alteração extensa, né? Mais de 75% de todo o segmento do pulmão, e aí a gente fica mais fácil para bater. Não, isso daqui é realmente um TEP. E assim seria um exame. Não sei como é que a imagem aparece aí para vocês. Desculpa. Eu não entendi, então. A gente pode considerar que é um TEP mesmo com hipocaptação pequena ou não? Sim, porque olha só, isso daqui a gente está falando de uma fase de perfusão, certo? Você vai ver que mais para frente, à medida que a gente for passando os slides, a gente sempre vai comparar a fase de perfusão com a fase de ventilação. E aí, para eu dizer que isso daqui é um TEP, a fase de perfusão vai estar com essa região aqui com hipocaptação, tá bom? Mas essa região aqui que está hipocaptante na perfusão não vai estar hipocaptante na ventilação. Ou seja, eu vou estar recebendo ar normalmente, mas a pessoa continua sentindo essa falta de ar. E aí, quando eu vou ver a fase de perfusão, ela não é perfundida. Então, eu tenho um trombo ali. Só que quando é uma região muito pequena, você fala que você tem assim uma baixa probabilidade daquilo significar um TEP. Pode ser a causa daquela dispneia na pessoa, aquela dor pleurítica, pode ser outra, porque é uma alteração muito pequena. Então, é uma baixa probabilidade daquilo ser um TEP. Aí você investiga outras causas. Diferente do paciente que chegar assim, que aqui você já pode afirmar, não, isso aqui é uma alta probabilidade de ser TEP. E é assim que você vai liberar no laudo, tá? Porque o pulmonar, quando chega pedindo essas duas fases, o que principalmente a gente quer saber é se é um TEP ou não. E chega um paciente assim para você, é uma alteração muito discreta para você falar que isso daqui com certeza é um TEP. Aí por isso que a gente liberaria como uma baixa probabilidade de ser TEP, tá bom? Mas isso aqui é para vocês terem conhecimento, não necessariamente isso é para vocês colocarem na prova, tá? Mas é para a gente ver que tem vários níveis de comprometimento da perfusão e que muitas vezes a gente pode ficar em dúvida, como essa daqui que é muito discreta, tá bom? Por exemplo, essa daqui é muito pequenininha. Essa daqui já nos dá uma certeza maior que tem uma hipocaptação aqui, tá? Apesar de não ser difusa por todo o hemitórax, você vê que já é uma área segmentar, pega um segmento inteiro do pulmão, tá bom? Então, assim, isso é como se fosse uma gradação do nível de probabilidade daquele diagnóstico ser exatamente aquele. Foi? Foi sim, obrigado. E é o que acontece aqui, de nada. Então, aí, aqui no caso, já muda, que eu não estou te falando qual que é a ventilação, qual que é a perfusão. Nessa imagem aqui, ele já me dá o radiofármaco. E eu já tenho que saber que esse DTPA é um radiofármaco marcado também com tecnécio, que eu dou via intravenosa para o paciente. Então, nessa fase aqui, eu só posso estar falando da fase de perfusão, tá? Desculpa, eu só posso estar falando da fase de ventilação, porque esse DTPA aqui, na verdade, é o que é o inalatório. Então, eu estou falando da fase de ventilação, tá bom? E o MA é aquele que é a albumina desnaturada, num tamanho assim muito específico, que ele é um pouco maior do que a hemácia e que ele vai obstruir os pequenos capilares do pulmão. Então, esse daqui eu estou falando de uma fase de perfusão, esse aqui eu estou falando da fase de ventilação. E eu tenho que sempre comparar, gente, eu sempre vou comparar a projeção anterior da ventilação com a projeção anterior da perfusão. Não adianta eu querer comparar esse com esse, vai sair tudo errado. Vocês vão ver que a gente vai ter que sistematizar, porque eu vou dar um caso clínico, eu não sei como ele vai colocar na prova, ou para a nossa vida em geral. É um paciente que chega com uma dispneia, e aí você tem que falar que por exemplo, é um TEP no pulmão direito. Você não tem como falar assim, alta probabilidade de TEP. Não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber aonde está tendo. Se tiver que fazer, se for uma coisa muito grande, que vai ter que fazer uma trombectomia, eu tenho que saber em qual pulmão é. Então, a gente tem que saber exatamente descrever qual que é a imagem. Então, uma dica que eu deixo para vocês é que a gente consegue ver que essa daqui é a projeção anterior, porque tem a área cardíaca. E eu consigo te falar que essa daqui é a área, que é a projeção posterior, porque eu não tenho a área cardíaca. Então, vamos lá. Aqui, eu estou na fase de ventilação. Aqui, eu estou na fase de perfusão. Aqui, eu estou na fase de perfusão. E aqui, eu estou na fase de ventilação. Como que eu começo a analisar? Eu vou usar, tá? Isso é uma coisa minha. Eu vou falar assim para vocês e vocês decidam como vocês querem fazer a análise da imagem.
Então, eu vou sempre comparar a projeção anterior, perfusão, ventilação, e depois posterior, ventilação e perfusão. E depois, se eu quiser, eu comparo o restante. Mas se eu conseguir identificar bem isso daqui já me dá a resposta, tá? Então, vamos lá. Esse daqui é a projeção anterior. Então, esse daqui é o pulmão direito e esse aqui é o pulmão esquerdo. Na fase de ventilação, eu ventilo o paciente, ele fica lá inalando um radiofármaco e, para mim, não me parece ter nenhuma alteração de captação. Apesar de ser uma imagem irregular, eu não acho que tem uma parte captando mais e outra parte captando menos, tá? Isso daqui seria relacionado à ventilação, meu DTPA. Mas quando eu injeto lá a albumina em agregados, eu vejo que tem uma região toda irregular, uma região super captante, uma região que não tem nada, uma região que não tem nenhum background, não tem nada, uma outra super captante e uma outra com uma marquinha. Então eu vejo aqui uma alteração bilateral na perfusão, mas essas áreas que estão sem perfusão nenhuma, que está totalmente heterogêneo, essas regiões recebem ar. Então, eu recebo ar, mas eu não perfundo. Se eu recebo ar e eu não perfundo, o que tem ali? Tem uma coisa que não deixa o sangue chegar, tá? Então, esse daqui é um caso de tromboembolismo pulmonar. Se a gente fosse olhar o quadro desse paciente, pode ser tanto uma mulher jovem em uso de anticoncepcional e que tem uma TVP e acaba tendo outras complicações. Se chega uma paciente assim para mim e eu acabo pedindo exame, vem um resultado desse, um comprometimento de perfusão, sem um comprometimento de ventilação, isso daqui é um diagnóstico de TEP, tá bom? Isso daqui então foi na projeção anterior, e se eu fosse olhar a projeção posterior, esse daqui seria o direito, e esse daqui o esquerdo, e mostra a mesma coisa, comprometimento de perfusão bilateral, tá bom? Aqui, uma outra imagem, aqui continua dando pra gente o radiofármaco, aqui, perfusão, ventilação, tá? Vamos lá, eu gosto sempre de procurar, mesmo que eu fique perdida na imagem, eu sempre procuro primeiro a projeção anterior, porque são muitas imagens, para não confundir, a mais fácil para mim é a projeção anterior. Achei a anterior. A anterior é essa daqui, que tem a área cardíaca bem delimitada. E aí eu vou lá e procuro a projeção posterior, que eu não consigo ver a área cardíaca. Tá ótimo, então já me localizei. O que eu uso para me guiar, eu vou usar sempre essa coluna aqui, nesse caso, nesse paciente aqui. Então, eu vejo que a fase de ventilação, para mim, está parecendo homogênea, tá bom? Tanto na parte anterior, quanto na parte posterior, a ventilação, para mim, parece estar ok. E quando eu chego para a parte de perfusão, acontece a mesma coisa. Uma coisa super irregular, eu tenho área que não capta nada, eu tenho área que capta muito, tanto no anterior quanto no posterior, mais um caso de TEP, tá? Isso aqui, gente, vai repetindo. Então, essas duas imagens deu para vocês terem uma noção, porque a gente pode continuar fazendo várias imagens, só que eu acho que a gente pode andar, tá? Porque vai sempre mostrar casos no qual a perfusão está comprometida, mas a ventilação não está comprometida. Então, no caso, a gente confirma o TEP. Mas eu tenho que lembrar sempre, gente, uma contraindicação para nossa vida, assim, não é só saber mais ou menos a imagem, e assim, chega assim, eu já peguei na clínica média, chegou uma cintilografia óssea que eu não sabia nada, então assim, a gente acha que sabe uma coisa, não sabe nada, mas para a nossa vida, a gente tem que saber que não pode fazer cintilografia pulmonar em paciente que tem shunt cardiopulmonar, ou seja, se eu tenho alguma comunicação dentro do coração, que faz comunicação da cavidade direita com a cavidade esquerda, eu não posso jamais fazer cintilografia pulmonar. Por quê? Quando eu faço cintilografia pulmonar, eu tenho duas fases, a perfusão e a ventilação. E o que complica para mim é fazer exatamente a fase de perfusão. Porque a fase de perfusão, eu uso um agregado que causa um entupimento de pequenos vasos. Mas eu causo um entupimento de pequenos vasos do pulmão. No pulmão tem 300 milhões de vasinhos. E eu comprometo só 300 mil vasinhos pequenininhos, temporariamente, com microagregado de albumina, que vai se desfazer em poucas horas depois que eu terminar o exame. Então, eu comprometo um número muito pequeno para a árvore total que a gente tem no pulmão, por um tempo muito limitado,
tá bom? E com uma coisa o mais natural possível, que é uma proteína. Então, não causo dano nenhum na minha circulação do pulmão quando eu faço esse exame. Mas eu tenho alguma comunicação entre a cavidade direita e a cavidade esquerda, quando eu injeto o radiofármaco e ele chega aqui na minha cavidade direita, em vez dele ir para o pulmão e ficar retido lá, porque ele vai acabar entupindo nos pequenos vasos do pulmão e vai ficar lá, não vai cair na grande circulação, se eu injeto, ele cai na cavidade direita, ele vai pela comunicação entre um lado e outro, acaba caindo na cavidade esquerda, e da cavidade esquerda ele cai na aorta e vai para a grande circulação, eu posso acontecer isso daqui. Eu tenho um paciente que teve todos os vasos do cérebro entupido por causa do radiofármaco, que age exatamente assim, entupindo pequenos vasos. Então, eu estou causando um infarto cerebral nesse paciente, tá? Então, pessoas que têm shunt no coração não podem fazer, porque em vez de ir para o pulmão, tem o risco de ir para o cérebro, e essas pessoas vão ter um infarto cerebral. Uma outra coisa que a gente aborda também é que tem vários tipos de aquisição de imagem, né? O que a gente usa aqui em todas essas imagens que ele forneceu é pela aquisição planar, que é essa primeira aqui, tá? Que é essa que a gente vê bem pontilhadinho, principalmente a parte de ventilação. Mas tem uma que é associada a TC, que é a SPECT, né? Que é essa daqui, que ela tem ela captura mais os detalhes. Então, esse daqui é o mesmo caso, tá? Esse paciente é o mesmo paciente daqui, com aquisição nesses dois métodos. E aqui você consegue ver pequenas falhas, tá? Que no outro método a gente não vê. Mas assim, não tem preferência de uma para outra, na verdade, a planar acaba sendo de mais fácil acesso, então é a que mais é feita, e que também não compromete nada, é só para mostrar que tem esses dois tipos de aquisição de imagem. Um outro caso aqui que evidencia para a gente porque que é importante a gente fazer uma imagem, né, antes de fazer a cintilografia, é isso daqui. Esse aqui é um quadro de um paciente, por exemplo, você pega um paciente tabagista de longa data, vamos colocar assim, que sabidamente ele é efisematoso. Só que você é um cara que está lá na medicina nuclear, ou o cara que pegou ele no plantão 24 horas, você não sabe que ele tem um efisema, ou ele não contou na história dele. E aí você manda fazer a cintilografia, volta para você uma cintilografia assim, e que você vai falar que não está tendo perfusão nenhuma no topo, que o cara não está perfundindo, mas o cara está ventilando, o cara está com TEP. Não, o cara não está com TEP. O cara simplesmente tem um monte de bolha aqui no pulmão, tá? E essas bolhas acabam causando retenção de ar e não tem parênquima aqui, eu não tenho vaso nenhum aqui. Então, é claro que na minha perfusão eu não vou ter nada, tá? Então, por isso que aqui tá hipocaptante. Mas, quando eu faço a fase de ventilação, aqui eu tenho ar. Eu tenho uma troca de ar muito comprometida, acabo tendo retenção de ar aqui dentro, porque eu não tenho aquele mecanismo dos alvéolos expulsarem o ar, né? Aquele comprometimento da complacência. E isso daqui, na verdade, acaba assim, ó, hipercaptante. Então, eu vejo uma hipercaptação nessa região de bolha, mas eu não vejo nenhuma perfusão. Então, eu ventilo, mas eu não perfundo, mas não é um TEP, é um paciente que tem um efisema. E um outro caso que a gente vê também é uma doença obstrutiva pulmonar, por exemplo, tá? Não chega a ser uma doença resistiva, né, como o efisema, mas é uma doença obstrutiva, sei lá, uma asma de longo tempo, sei lá, um fumante, não sei. Uma pessoa que tem um DPOC importante. E olha como é que aparece o exame desse paciente. Aí a gente vai analisar, né? Então, vamos lá voltar para aquele sempre passo inicial, que é achar qual é a projeção anterior e qual é a projeção posterior, tá? Aqui ele já está falando anterior, já me facilitou aqui com a área cardíaca, aqui tudo retinho, então estou vendo a parte de trás. Eu vou olhar como que está a perfusão. A parte de trás da perfusão parece para mim que está tudo ok, não vejo nenhuma, assim, tem alguma irregularidade, mas eu vou tentar analisar ela como um todo, vou olhar tudo primeiro para depois eu tirar minha conclusão. Então, eu tenho uma fase de perfusão aqui, a parte de perfusão aqui na frente já não está muito legal, mas assim, vejo umas áreas meio estranhas aqui, tá? Mas tô perfundindo, não tem um comprometimento assim muito grande. Tô perfundindo, esse pulmão tá sendo perfundido, ok. Só que quando eu vou para a parte de ventilação, eu vejo uma característica irregular.
E aí, o que é isso daqui? Isso daqui é exatamente o aprisionamento de ar, é aquilo que o paciente inspira, o ar não consegue sair todo, acaba aumentando um pouquinho daquele volume morto que fica ali dentro, então eu tenho uma retenção, e por isso que ficam essas bolinhas, eu tenho várias áreas de retenção nesse DPOC, aqui nessa doença crônica, e isso me facilita, então eu tenho uma perfusão ok, mas olha como é que a minha ventilação está toda comprometida, e eu vejo como se fossem pequenas áreas, tá, que fossem com retenção de ar, então esse ar que está com o meu radiofármaco acaba ficando mais hipercaptante nessa região. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu um TEP, que eu vou ter uma ventilação normal e eu vou ter uma perfusão comprometida, tá bom? A gente viu um efizema, no qual eu vou ter uma perfusão comprometida por causa daquela bolha, tá? Mas eu vou ter uma aeração ali também porque eu tenho retenção de ar. E agora a gente está vendo um DPOC, que é o contrário do TEP. A minha perfusão está ok e o meu problema é com a ventilação. Então a gente até o momento já viu 3 diagnósticos diferenciais que a gente consegue fazer com a cintilografia pulmonar. Até aqui foi? Tô rápido, tem alguma dúvida? Quer que fale mais rápido? Foi, tá tudo certo. Então tá, um outro diagnóstico diferencial é o câncer de pulmão, que a gente vai fazer como? A gente pode fazer tanto usando o galho, que é uma das coisas que a gente faz tanto para ver inflamação, como também para ver tumores, tá? Ou a gente pode fazer com DTPA, isso não tem problema nenhum. E aí, quando a gente faz, por exemplo, a nossa TC, a gente consegue, vamos começar pela TC que facilita. Eu vejo que tem uma região aqui, nodular, uma nodulação, um tumor aqui, tá? Quando eu faço na TC, no pulmão direito, tá vendo? No pulmão direito. E aí, quando eu vou para a fase de perfusão, eu vejo uma região de hipocaptação, exatamente onde eu vi na imagem esse comprometimento, e na fase de ventilação também, eu vejo sempre uma hipocaptação exatamente nessa região do tumor. Então, é uma coisa simétrica. Enquanto nos outros diagnósticos eu vi uma alteração ou na perfusão ou na ventilação, quando eu tenho um tumor naquela região, eu tenho uma mudança do parênquima, eu acabo tendo uma mudança tanto na perfusão ou na ventilação. É uma coisa simétrica, tanto em uma quanto em outra. Uma outra coisa que a gente pode fazer com a cintilografia pulmonar é a gente ver a funcionalidade dele após um transplante, né? E aí aqui a gente nem precisa entrar em detalhes, é só mostrando um pré e um pós-transplante, e é assim que funciona para quantificar no computador. Você coloca a foto lá, o computador corta, né, uma linha imaginária entre os lobos, e ele acaba quantificando quanto que tem de atividade de radiofármaco em cada região, para falar como está a funcionalidade, só para a gente saber que também é uma outra aplicação disso, que seria mais ou menos aqui, né? Dessa forma aqui, eu quantifico, vejo, comparo a função de um e outro antes e pós-transplante, então a gente consegue fazer um acompanhamento se o transplante deu certo ou não. E agora a gente entra na parte dos casos clínicos. Antes de entrar no caso clínico, alguém quer fazer alguma pergunta? Continuamos? Eu posso tirar uma dúvida rapidinho, que eu me perdi? Oi? No caso do enfisema, a ventilação vai ser normal ou ela vai ser diminuída, só que você vai ter uma hipercaptação no topo? Isso eu não entendi. Então, nessa imagem aqui, não é que todo efizema é assim. Cada efizema tem uma bolha em uma parte do pulmão. Pode ser que você vai pegar um efizema com uma bolha aqui, e pode ser que você vai pegar um efizema com uma bolha aqui. Só que onde tem bolha, entra ar. Por mais que não tenha uma troca efetiva do ar, o ar entra, tá? Ele não sai direito. Então, é uma troca ineficaz, que acaba causando um acúmulo de radiofármaco e você vê essa irregularidade, mas você vê captação dentro da bolha. Então, tem o ar, tá? Não é uma fase de ventilação homogênea, mas é uma fase de ventilação captante, tá? Não é como no TEP, que você tem uma acaptação ou uma hipocaptação na parte de... na parte de... não no TEP, mas na fase de ventilação, você tem captação, tá? Você tem uma hipercaptação, só que irregular, é uma captação heterogênea na parte de ventilação. Só que quando você vai para a parte de perfusão, você não tem nenhum parênquima aqui, tá? Você só tem uma bolha de ar.
Você perdeu esse parênquima, esse alvéolo foi dilatando, 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 virou uma bolha. E essa bolha não tem nada, então não tem como eu ter nada captando na fase de perfusão. E é por isso que na fase de perfusão, essa região apical está toda branca. Ela está toda branca porque eu não tenho parênquima. Então, eu tenho uma fase de perfusão sem captação e eu tenho uma fase de ventilação com hipercaptação, porque o ar entra, acumula, não tem uma troca eficaz e por isso que fica assim, irregular, com essas áreas de hipercaptação, o radiofármaco fica acumulado ali. Deu para entender? Deu sim, obrigado. E agora a gente entra na parte, então, dos casos clínicos. Olha só, eu queria que alguém tentasse me falar aqui, porque essa daqui você está totalmente cego, eu não estou te falando nem qual é o radiofármaco, não estou te falando nem qual é a projeção, mas eu não sei como ele vai dar na prova. Esse aqui é um homem idoso de 62 anos que chegou lá na emergência com uma dor torácica, isso aqui está errado, é uma dor torácica à direita, tá? O peito doendo, o tórax doendo e uma falta de ar. A sua primeira providência foi fazer um raio-x. Aí você tem esse raio-x aqui que não mostra nenhuma alteração de parênquima, tá? Então, tudo que a gente achar nessa cintilografia que você pediu para ele, vai ser realmente da alteração da cintilografia. Não é nenhum efizema, não é bolha, não é nenhuma sarcoidose que vai estar alguma diferença, tá? O parênquima tá normal. E agora a gente quer ver o que é. Será que essa falta de ar pode ser um TEP? Então, vamos lá. Eu começo, antes de mais nada, eu queria, se de repente alguém falasse, alguém consegue achar aqui para mim qual que é a projeção anterior, qual que é a projeção posterior, qual que é a fase de ventilação e qual que é a fase de perfusão? Em qual linha, quais são as linhas que eu tô com a fase de ventilação? Acho que são as duas últimas. Eu acho que a de ventilação são as de baixo. Isso, as duas de baixo e as duas de cima são a perfusão. Tá, e agora para mim, fala em qual linha que tá a projeção anterior de cada fase. Por que ventilação? Segunda, né? Oi? A anterior tá a última ali. A quarta, última. E Aham. a segunda? Isso, a segunda, a primeira bolinha da segunda, certo? Isso. Tá, e agora quais são as duas linhas que estão a perfusão e a ventilação da projeção posterior? A primeira e a terceira. Isso, então vamos lá. Então a gente começa. Gente, isso aqui eu tô ensinando uma coisa para ser prático na hora, porque na hora da prova é tempo, tá? Mas assim, é um truque para você se localizar. E aí você analisa o resto depois. Não vou fazer isso agora, senão a gente não vai conseguir andar. Mas você analisa todas as outras, mas aqui você se acha, se tem um comprometimento e em qual fase que é e qual lado que é. Então vamos lá. Aqui essas duas é a fase de ventilação e essas duas aqui é a fase de perfusão. Ok. Essa daqui é a parte anterior, essa daqui é a parte posterior. E aí eu sempre vou ter que seguir nessa ordem. Se essa primeira fileira é a parte posterior, essa primeira fileira é a parte posterior, ok? Se a última fileira, que é a segunda, é a parte anterior, essa daqui também é a parte anterior. Eu sempre olho para aquela que está mais normal, porque ela vai me guiar. Essa daqui é a ventilação da parte anterior, para mim me parece super normal, tá? Assim como também a fase de ventilação da parte posterior. Para mim, eu não considero que tem nenhum distúrbio de ventilação. Agora eu tenho que ver se tem algum distúrbio de perfusão. Isso daqui, eu ventilo, vou comparar. Então, eu tenho que comparar sempre essa com essa. É um caso de um paciente que eu ventilo, mas que eu não perfundo. Qual que é o diagnóstico? TEP? É um TEP. É um TEP. Em qual hemitórax? Inferior direito. Então, vamos lá. Esse daqui é o direito. Tô olhando aqui, anterior, o direito, certo? E aí eu vou pro posterior. O posterior, eu ventilo, tá? Então, esse daqui é o direito, que a gente olhou que tá com problema, e esse aqui é o esquerdo. E aí eu comparo com esse daqui. Esse é o direito e esse é o esquerdo. Eu tenho um problema só em um pulmão? Acho que não. Eu acho que o outro também tem algumas. Então, eu tenho um TEP, certo? Um hemitórax, que é o hemitórax direito,
é o mais comprometido, tá? No qual eu ventilo em todo o hemitórax, mas eu não perfundo em todo o hemitórax, tá? E quando eu comparo aqui com o esquerdo, apesar de eu ventilar todo o esquerdo, eu também tenho umas áreas de hipocaptação. Mas assim, eu tenho alta probabilidade de TEP, eu posso falar que isso daqui é um TEP, tá? Com certeza abordando o hemitórax direito e com algum grau de comprometimento do hemitórax esquerdo, tá? É isso. Isso é cintilografia pulmonar. Você vai ter que achar qual a projeção, interpretar qual fase é qual e falar qual é a alteração que você está vendo, tá? Você pode explicar, por favor, como você chegou à conclusão de que em cima era perfusão e baixa ventilação e na conclusão de qual era anterior e qual era posterior, por favor? Então, vamos lá. A ventilação. A primeira dica, eu vejo o estômago aqui. A ventilação, eu dou uma máscara de nebulização com radiofármaco para o paciente. Eu oriento que ele não fale, para eu não ter perda de material. Mas, eventualmente, ele vai falar e ele vai deglutir aquele material da orofaringe. Então, eu posso ver tanto cavidade oral, tá? Posso ver traqueia e posso ver estômago. O que eu vejo aqui é um radiofármaco no estômago. Tá? Então, isso já me ajuda, que isso daqui é uma fase de ventilação. Além disso, é uma coisa mais aerada, tá? É uma coisa mais dispersa, não é uma coisa tão uniforme, é uma coisa volátil que está ali dentro, é uma coisa aerada. Então, você vê que esse perfil de impressão é diferente desse perfil aqui, por mais que esse seja alterado, você vê que a imagem tem diferença em si. Tá? Então, pronto, fechei que isso daqui é a ventilação por pequenas dicas. Estômago marcado e características mal delimitadas da imagem. Essas duas são a parte de ventilação. Como que eu sei que esses dois aqui, como que eu sei que esse daqui e que esse daqui são as projeções anteriores? Eu só sei disso porque eu vejo aqui a área cardíaca. Tá bom? Eu vejo que tem um espaço aqui faltando do pulmão esquerdo que está simplesmente tapado pelo coração. O coração não recebeu o radiofármaco ficou todo entupido no meu pulmão. Então, a parte de trás do pulmão está sendo toda coberta pelo coração. Então, a parte anterior, eu tenho a cavidade cardíaca aqui, que me dá essa dica, que é o anterior. E eu sempre tenho que respeitar a posição. Então, se essas duas aqui é perfusão, essas duas aqui é ventilação, essa daqui é posterior, que eu já vi que essa daqui é posterior, então a primeira é posterior, a primeira é posterior. A segunda é anterior, a segunda é anterior. Deu para entender? Obrigado. Nada. Esse daqui é um outro caso, de uma mulher de 45 anos, com suspeita de TEP, foi fazer o exame e você recebeu isso daqui. Eu não vou nem pedir para ninguém participar, porque esse daqui é uma pegadinha, um exame que você tem que pedir para fazer de novo. Isso daqui a gente não vê nada direito, tá? Tanto é que ele nem colocou aqui, não, ele colocou que é só uma cintilografia de perfusão, tá? E aí você chega, nossa, tá mal perfundido. Só que isso daqui é de perfusão. Então, na verdade, você não tem que ter hipercaptação em nenhum lugar, tá? Isso daqui foi um erro quando foi administrar o radiofármaco. E aí, se você fazer uma administração errada, se você deixar o radiofármaco na seringa por muito tempo, a seringa fica numa posição vertical, quando você puxa o sangue para ver se realmente está na região endovenosa, acaba tendo uma mistura de plaqueta, de hemácia e gera um agregado gigante e causa essa interferência na imagem. Então, esse aqui é o que a gente chama de hotspot, é um erro da prática, tá? E aí você tem que marcar outro dia para o paciente vir. Então, se você chega com uma fase de perfusão e que tem esses hotspots assim, cancela o exame e vai ter que voltar outro dia para fazer um outro exame. Tá? Esse daqui é uma grávida de terceiro trimestre com falta de ar agudo e ela já tem um histórico de asma. Pronto, chega uma gestante que tem tudo, ela, primeiro, às vezes está parada, está pesada, então já tem uma estase, pode ter uma TVP? Pode ter uma TVP. É grávida, tem aumento da pressão intraabdominal, tem todos os órgãos subindo e esmagando um pouco o pulmão, que também pode gerar uma falta de ar. Ela tem histórico de asma, que pode ser uma falta de ar. Ela tem várias coisas que se confundem. Eu não sei o que pode ser que ela está tendo uma crise de asma, mas eu não sei o que é, então eu vou pedir uma cintilografia para ver se ela está tendo um TEP. Alguém pode me orientar aí? O que já tem uma dica aí de qual projeção é qual projeção? Qual fase é qual fase aqui? Onde que é a fase de ventilação? Embaixo. É de baixo. Então, isso Dois de baixo.
Isso, é uma imagem com uma borda mal definida, uma coisa mais aerada, né, que parece uma areiazinha, e eu vejo uma marcação aqui, tá? Vejo uma marcação aqui que pode me dizer que isso daqui ou é o estômago, já tá mais para baixo, pode ser um intestino, tá? E aí, tá bom, vejo uma ventilação. Eu vejo na ventilação que parece que um pulmão já tá menorzinho que o outro, tá? Parece que esse pulmão aqui, na anterior, o pulmão direito já é maior do que o pulmão esquerdo, tem uma coisinha aqui diferente. E aí, quando eu vou para a fase de ventilação, eu confirmo, na fase de ventilação parece que esse pulmão aqui, desculpa, na fase de perfusão, esse pulmão parece estar pequenininho, tá? E aí eu comparo, além de parecer que tá pequenininho, esse daqui, gente, é muito sutil, tá? Esse daqui pode passar muito como uma compressão, sei lá, um aumento do volume abdominal, comprimindo e diminuindo o tamanho do órgão. Assim, pode passar muito por isso, porque você vê que tanto na perfusão como na ventilação, o órgão é pequenininho, tá? Só que eu vejo que por mais que seja pequenininho, aqui na parte da ventilação, eu ainda tenho essa partezinha aqui embaixo bem ventilada, né? E essa parte aqui não tá tão bem perfundida, tá? Isso aqui é muito discreto, mas você vê que essa área aqui tá diferente e tá diferente, você vê que essa área aqui é um pouco diferente dessa área. Então, assim, eu diria que aqui entra naquele quadro de baixa probabilidade de TREP, tá? Porque é uma coisa muito sutil, mas que eu consigo ver um pouco de diferença. E aí vai do olhar do profissional, tá? Então, eu ventilo bem, tá? Esse aqui, ó, o direito eu ventilo bem, eu perfundo bem. O esquerdo, eu tô achando esse órgão, vejo que ele é bem menor comparando com o contralateral, mas eu ainda ventilo ele até essa pontinha aqui, tá? E ventilo ele também aqui, mas quando eu vou para perfusão, eu acho que essa perfusão aqui nessa pontinha de baixo está um pouco comprometida. Então, eu falaria que tem uma baixa probabilidade de sim ser um TEP, tá? E aí a gente pode continuar, exame, faz outras coisas para ver se é. Então, aí aqui encerra, gente, essa parte da cintilo de pulmonar, tá? É basicamente isso, é você falar qual... Deixa eu tirar aqui e voltar para... Alguém tem alguma dúvida de algum slide? Professora, Oi. o TEP não seria uma emergência e fazer esse exame não seria meio demorado? Então, é uma emergência e não é tão demorado, tá? O TEP é uma emergência, você tem que tratar super rápido. E assim, eu vou te falar, eu nunca fiz uma cintilografia. Mas você nebuliza o paciente, você deixa ele nebulizando ali 5 minutos, já entrou radiofármaco. O tanto que você respira durante 5 minutos, já entrou todo o radiofármaco que você precisa. E você injeta uma coisa ali em bolos na hora. Então, é a mesma coisa que você receber uma medicação, você nebulizar e você ir fazer uma imagem. Então, não é uma coisa que demora. Um TEP, por exemplo, que você vai fazer uma angio-TC, que é o que geralmente a gente faz. Em serviços assim, eu nunca vi fazer cintilografia pulmonar para suspeita de TEP. Até mesmo porque eu acho que tem poucos hospitais que têm medicina nuclear. Mas a primeira opção que eu sempre vejo fazer é uma angio-TC. E aí, você fazer uma angio-TC vai demorar também o mesmo tempo de você fazer uma cintilografia. Você vai colocar o paciente numa máquina, vai injetar um contraste nele e vai fazer a imagem. Então, assim, não tem uma diferença de tempo muito grande entre um e outro, tá? Continua sendo um exame diagnóstico de emergência, que isso daqui você não fica horas esperando por radiofármaco entrar na corrente sanguínea, ele já entra direto, endovenoso, e outro é a nebulização, você respirou, ele já tá ali no pulmão, você leva o paciente para cama, para a câmera gama e faz logo o exame. Então, não tem uma diferença, por exemplo, de uma angio-TC, tá? Mas o que realmente acontece, eu não vejo nunca vi ser a primeira opção para diagnosticar TEP, tá? É uma das indicações, mas eu nunca vi sendo feito. Angio-TC eu já vi sendo feito, tá? Obrigada. Nada? Alguma dúvida? Gente, então a gente vai continuar para renal. Posso passar aqui para renal? Acho que pode. Então vamos lá para renal e hoje a gente corta duas, tá? Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Então vamos lá. Cintilografia renal, gente. Isso daqui também é uma coisa que geralmente ele gosta de colocar na prova. Falar com vocês que eu já vi, eu nunca vi. Na verdade, eu vi fazer assim, já vi nesse tempo de fundão,
indicarem cintilografia óssea, é o que eu mais vejo. Assim, cintilografia óssea eu já vi várias vezes. Outra que eu vi, cintilografia miocárdica, também já vi várias vezes. Agora, renal eu nunca vi, e pulmonar eu também nunca vi, assim, dos pacientes que eu atendi. Mas que tem indicação sim, vocês vão ver que é coisa que dá para a gente pensar e que pode ajudar a gente no diagnóstico. Então, de indicações, a gente pode fazer tanto para casos de insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica. Anormalidades vasculares, a gente vai ver que é uma das indicações principais, os principais usos é de hipertensão renovascular, então tem uma hipertensão, eu já coloquei bloqueador de canal de cálcio, coloquei ECA, já coloquei um diurético, já fiz todas as opções, e aquele paciente não controla a pressão, então eu tenho que tentar ver se não é uma causa secundária, né, deixa de ser uma hipertensão idiopática, uma hipertensão primária, e passa a ser uma hipertensão secundária, e uma das causas principais de hipertensão secundária é exatamente causas vasculares. E aí a gente vai ver que entra também a cintilografia renal como uma coisa que a gente pode usar. Uropatias obstrutivas, né, se eu tenho alguma obstrução, se eu tenho alguma nefrose, alguma compressão de ureter, a gente também consegue ver, pielonefrite, trauma renal, avaliação de transplante e outras coisas, né, por exemplo, rim em ferradura, lugares anômalos, então, rim supranumerário, então isso tudo a gente consegue ver com cintilografia renal. Primeira coisa, a gente tem que lembrar, né, como o rim funciona, né, o glomérulo, o túbulo e tudo mais. O que eu quero achar com o meu exame vai me falar qual radiofármaco eu vou fazer. Eu tenho um radiofármaco, que esse é o DTPA, que vocês vão ver muitas vezes, que é o mesmo que a gente usou lá na inalatório, a gente consegue usar ele também na cintilografia de forma endovenosa. Quando eu coloco o DTPA, que antes no pulmão eu usava como inalatório, e aqui quando eu uso intravenoso, ele é filtrado no glomérulo, e ele é só filtrado, ele não é secretado pelo túbulo, tá? Então, com isso, eu consigo medir um pouco da função renal, porque eu consigo medir o DTPA, e ele é um reflexo do quanto foi filtrado pelo meu rim, tá? Eu quero ver função, uso o DTPA. Mas eu tenho um outro radiofármaco, que é o DMSA, os dois sempre marcado com tecnécio, tá? Isso daqui é o nome da molécula, mas só se torna radiofármaco em si quando eu associo ele a tecnécio. Então, o DTPA filtra, função renal. DMSA, ele é secretado. Então, quando eu tenho alguma coisa com DMSA, eu não estou vendo função, eu estou vendo morfologia. Porque o DMSA é secretado, eu consigo captar ele em todo o meu rim, porque em todo o meu rim eu vou acabar tendo o túbulo secretando o DMSA, mas eu não consigo ver como que esse rim está funcionando, tá? Então, se eu quero ver morfologia, eu uso o DMSA. Se eu quero ver função, eu uso o DTPA. Tem também o MAG3, que é melhor do que o DTPA, só que ele é caro e a gente não usa. Então, o que a gente usa é DTPA e DMSA. Enquanto na pulmonar era MAA com tecnécio e DTPA com magnésio, aqui é DTPA com magnésio com tecnécio, aqui é DTPA e DMSA. O que eu tenho que saber é essa curva de atividade. Quando eu injeto o radiofármaco, né, na pessoa, eu vou sempre registrando as imagens e eu começo a ver esse radiofármaco chegando, ele aumentando a concentração dele e depois ele indo para a bexiga e deixando de ser captado aqui. Então, eu acabo produzindo essa curva que a gente chama de renograma. Eu começo a ter uma chegada do radiofármaco pelas artérias renais, o rim começa a ficar todo marcado, aumenta o meu número de captação e, de repente, ele começa a ser filtrado, ele é rapidamente eliminado. Então, eu tenho essa curva de captação e eliminação do radiofármaco pelo rim. E é assim que um exame aparece para mim, tá? Uma observação, vocês não podem confundir, gente, porque na prova é muita imagem, é uma depois da outra. A cintilografia pulmonar, direito é direito, esquerdo é esquerdo. Na cintilografia renal, é o contrário. O paciente, eu estou tirando uma foto das costas do paciente. O paciente está de costas. Então, aqui, que é o direito, e aqui, que é o esquerdo, tá bom? Então, eu tenho uma inversão dos lados. Então, se eu tenho uma alteração aqui, eu não posso falar, por exemplo, que eu estou com uma hidronefrose no rim esquerdo. Eu estou com uma hidronefrose no rim direito.
tá? Então, só para a gente ter esse cuidado, para não ter troca de lado na hora da prova, e você não tirar o rim errado do paciente, nem escrever o rim errado do paciente, tá? Então, Pera, esse não, é o exame. não entendi então. Então, o lado seria o lado certo, normal, não teria que inverter. Tipo, meu braço direito vai ser a direita mesmo. Porque na radiografia a gente inverte, né? Isso, porque o paciente na pulmonar, ele tá de frente para você, né? Então, se olha aqui é o direito, se fosse pulmão, aqui seria o direito e aqui é o esquerdo, porque o paciente está de frente para mim. Quando eu faço a renal, o paciente está de costas para mim. Por ele estar de costas para mim, esse daqui é o rim direito dele, esse daqui é o rim esquerdo dele. E aí acaba que muita gente acaba trocando, porque está sempre acostumado com TC, aqui é o direito, a pulmonar, esse é o direito. Aí quando chega na renal, o direito é do lado de cá, a pessoa erra, tá? Isso daqui não é uma TC, isso daqui é uma cintilografia. Na cintilografia, o paciente está tirando uma foto de costas para você. Então, esse daqui é o lado direito, não fica com a imagem da TC na cabeça. Ele está de costas para você. Então, esse daqui é o rim direito, esse daqui é o rim esquerdo. E aí, o que acontece? Eu vou injetar o DTPA, eu quero ver como que esse rim está funcionando. Quando eu injeto o DTPA, essa imagem aqui está um pouquinho fraca de ver, mas o que eu vejo? Eu vejo o rim começando a ficar marcado. Então, o radiofármaco começa a chegar no rim, tá? E aí, eu já vejo que o rim já está eliminando. Eu consigo ver aqui um traço no ureter e um pouco já chegando aqui na bexiga, tá? E eu vejo que aqui ainda está um pouquinho mais marcado. E aí o tempo vai passando, eu vou observando isso ao longo do tempo. Ao longo do tempo eu vejo que a marcação renal diminui, tá? E eu vou deixando de ver o rim e vou passando a ver a bexiga. É isso que eu quero ver num exame. Eu deixo de ver o rim que está mais forte e a bexiga não aparece, tá? E no final eu não vejo o rim, quase não vejo o rim, e a bexiga aparece. E dessa cinética de filtração do DTPA no rim, eu construo um gráfico, tá? Que é isso daqui. Eu vejo o rim direito em verdinho e o rim esquerdo em azul. O que eu quero de um exame normal, que esse daqui é considerado um exame normal, é que mesmo que não seja exatamente simétrico, sejam próximos, tá? Eu quero que isso seja o mais próximo possível. Eu posso ter 10% de diferença entre o rim direito e o rim esquerdo. Se eu tenho uma diferença muito maior do que isso, eu falo que é o rim vicariante, que a gente vai ver logo em seguida, tá? Mas considerem que isso daqui é um exame normal. Eu começo vendo o rim e não vejo a bexiga, termino vendo a bexiga, não vejo nenhum rim. Quando eu vou olhar a curva, né, o renograma dessa filtração do DTPA, eu acabo vendo duas curvas muito parecidas, tanto do rim direito quanto do rim esquerdo. Esse aqui é meu exame normal, tá? Eu posso usar aí você vê a diferença, né? Aqui eu consigo fazer uma cinética com DTPA, da filtração. O DMSA eu não consigo fazer uma cinética. O DMSA é uma coisa simplesmente morfológica. Eu consigo ver a área, tá? Vejo se tem alguma região captante, hipocaptante, se eu tenho alguma cicatriz renal. Isso eu consigo ver com DMSA, mas eu não consigo ver a função, tá? E aí, quando eu vou medir essa captação com essa captação, eu vejo que são próximos, tá? Eu tenho uma captação de 51% e no outro eu tenho uma captação de 48%. Então, eu tenho uma diferença menor do que 10, então isso aqui é uma diferença normal, tá? Isso aqui são rins normais, sem nada que comprometa. Mas quando eu vou fazer um DMSA de um outro paciente, eu vejo que eu tenho uma captação total de 85 no rim. Esse aqui é anterior, tá? Nenhum rim e 15% em outro rim. E isso daqui é uma diferença muito maior do que 10%. Isso que a gente chama do rim vicariante. Esse rim aqui foi perdendo função e esse rim aqui acabou sofrendo uma hiperplasia para hiperfuncionar e tentar suprir a função que esse daqui não está exercendo. Tá? Então, por isso que eu tenho um aumento dessa demanda, um aumento desse rim e uma atrofia do outro rim. Então, esse daqui é o rim vicariante. Esse rim vicariante pode ser analisado tanto quanto no DTPA quanto no DMSA, porque nesse caso é DMSA, né? Então, só que, por exemplo, se você fizer um DTPA, você vai ver aqui que, de repente, a morfologia dele vai estar menor, tá? Mas você não consegue ver uma morfologia muito boa. Você vê que ele está menor, você consegue ver um contorno do rim, você consegue ver que tem uma diferença. Mas com o DTPA você consegue acompanhar a filtração,
tá? E com DMSA você vê que não, é uma coisa estática, é uma foto. Você tira a foto daquele momento, você não faz um acompanhamento. E você vê que o rim fica muito mais visível. E aí eu consigo ver se eu vou ter alguma região aqui de hipocaptação, tá? Então, por exemplo, um caso de pielonefrite, que eu faço um tratamento e eu quero ver se teve algum dano hepático, um dano renal que continuou, ou se não, funcionou meu tratamento, eu posso ficar tranquilo, não teve nenhuma fibrose, não tem nada. Eu vou fazer um DMSA, eu quero ver a morfologia dele, eu quero ver se tem região cicatricial, porque eu consigo ver se tem região de hipocaptação. O que eu não vou conseguir com o DTPA, porque o DTPA vai chegar, vai ser filtrado, vai embora, acabou. O DMSA não, vai ficar um tempo aqui marcando exatamente, delimitando o meu rim. Então eu quero uma coisa morfológica, eu uso o DMSA, apesar de eu conseguir ver contorno renal também com DTPA. Mas então, para dizer que o rim é vicariante, você olha para o DMSA. Você olha para o DMSA, porque aqui eu não estou falando de função, estou falando quanto que ele está captando, tá? Então, eu vejo a diferença de tamanho, ele capta mais ou menos, eu não estou falando se ele está aumentando ou diminuindo filtração, por exemplo, tá? O vicariante eu não preciso ver se ele está filtrando mais ou filtrando menos, eu só preciso ver se ele está captando mais ou menos o radiofármaco, e aí é isso que eu vejo uma diferença de tamanho, tá? Um está tentando suprir o outro, então eu só vejo o tamanho, morfologia, então eu posso usar o DMSA. Eu sou proibida de usar o DTPA? Não, mas aí você vai estar vendo função, você não vai estar vendo a morfologia e aumento de tamanho, tá? Então não necessariamente precisa fazer um DTPA para isso, você pode fazer só um DMSA. E aqui entram as provas de funções renais, né? E aí que a primeira que aparece é exatamente o desafio do captopril. Pode falar. É porque mandaram no chat uma dúvida, que alguém perguntou se o vicariante capta mais, então. O vicariante é o que capta mais, tá? Esse é o que capta mais. Tá? Um acaba tentando suprir o outro, e aí ele tem uma diferença maior do que 10%. Se aparecer um rim captando mais do que 10% em relação ao outro, é o que a gente chama de rim vicariante, exatamente esse que capta mais. E se tiver alguma coisa no chat, eu peço para vocês falarem, porque como eu estou usando a tela inteira, eu não vejo, tá, o bate-papo. Então, quem não estiver podendo usar o microfone, se vocês puderem falar, eu não estou conseguindo acessar agora o chat, tá bom? Então, vamos continuar. Uma outra indicação de coisas que a gente pode fazer, né, é ver exatamente uma pessoa que você já fez vários tratamentos, a pressão dessa pessoa nunca controla, e aí você precisa investigar se pode ser, por exemplo, uma hipertensão renovascular. O que seria uma hipertensão renovascular? É uma hipertensão secundária a um problema de estenose renal. Pode ser tanto o que é mais comum, né? Uma placa de aterosclerose na artéria renal. Eu acabo causando uma estenose ali, chega menos sangue no meu rim. Como chega menos sangue no meu rim, eu acabo ativando o meu sistema renina, angiotensina, aldosterona, e isso vai acabar fazendo uma constricção da minha arteríola eferente, que é aquela arteríola de saída do meu glomérulo. Quando eu faço uma vasoconstrição da minha arteríola eferente, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando menos sangue sair pelo meu capilar. Por que eu estou deixando menos sangue sair? Porque eu quero que o meu sangue fique ali dentro do glomérulo mais tempo para aumentar a minha pressão de filtração e eu ter uma taxa de filtração normal. Por quê? Eu chego pouco sangue. Se todo pouco sangue que chega eu deixo sair, eu não vou ter filtração nenhuma. Porque o pouco que chega logo sai. Para prender o pouco que chega dentro do meu glomérulo e eu ter alguma taxa de filtração, eu preciso fechar a saída. Então a renina vai lá e fecha a saída. Nada mais é do que fazer a vasoconstrição na eferente. Quando eu fecho a saída, ele acaba ficando preso no glomérulo por mais tempo, e isso me permite um mecanismo de adaptação para eu ter alguma filtração glomerular. Então, é um mecanismo adaptativo. Então, é uma estenose, desencadeando a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, para deixar o meu rim fingir que está funcionando naturalmente, tá? Ele não funciona, ele precisou ativar esse sistema para eu ter alguma taxa de filtração, senão ele não teria, porque chega pouco sangue nele. E aí, o que eu faço, então? Eu quero ver se esse sistema, esse mecanismo adaptativo, está ativado no meu paciente e se seria a ativação do sistema renina-angiotensina muito exacerbado devido a essa estenose que está causando
essa hipertensão do meu paciente. E aí não adianta eu ficar tratando, eu tenho que tratar a estenose. Então, assim, ele nunca vai controlar aquela hipertensão enquanto eu não tirar a estenose. Então, eu vou investigar dessa forma. Uma das indicações é isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar captopril para ele. Captopril é um IECA, né? Um inibidor da enzima ECA. E ele vai bloquear esse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quando ele bloqueia, gente, eu deixo de ter aquela porta de saída fechada. A minha constrição da eferente é bloqueada. Então, a minha eferente está funcionando normalmente. O pouco sangue que passa pela estenose da artéria renal chega pouquinho no glomérulo, aquele pouquinho do glomérulo não é preso lá, ele chega e sai, então eu tenho uma diminuição da minha taxa de filtração glomerular. Todo mundo conseguiu entender isso? Geralmente eu desenho no quadro, por aqui acaba ficando um pouco abstrato, tá? Não consigo desenhar isso aqui para vocês, mas é só vocês lembrarem da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ativado é o meu mecanismo compensatório, ele engana o rim, faz parecer que o rim está funcionando, mas na verdade o rim não funciona direito, porque não chega sangue nele direito. Esse mecanismo está exacerbado, causando hipertensão no meu paciente. Eu vou lá e dou um remédio que vai inibir esse mecanismo. Quando eu inibo esse mecanismo, eu diminuo a taxa de filtração glomerular. Se eu diminuo a taxa de filtração glomerular, o meu radiofármaco vai ficar ali toda a vida. Então, ele vai deixar de ser eliminado porque o meu rim não filtra, tá? E é isso que a gente vê. Vamos tentar analisar esse caso aqui. Por exemplo, eu chego, faço um exame no paciente, injeto nele o DTPA marcado com tecnésio, endovenoso. Começo a ver ele marcando aqui, tanto no direito quanto no esquerdo, tá bom? E aí eu consigo, na bexiga não tem nada. Com 2 minutos de aquisição da imagem. O tempo vai passando, em 6 minutos eu já tenho uma diminuição de captação no rim e aumento de captação na bexiga, tá bom? O rim vai ficando cada vez mais fraco, a bexiga cada vez mais forte. Começa assim, rim forte, bexiga fraca, e termina assim, rim fraco, bexiga forte. Eu vou olhar para o gráfico, porque eu estou fazendo DTPA, e DTPA é uma cinética, é uma coisa quantitativa, eu estou vendo filtração renal, estou vendo filtração glomerular, estou vendo função. Quando eu vou fazer a quantificação dessas imagens, o meu rim esquerdo funciona bem. Ele chega, o radiofármaco se distribui pelo rim, depois o meu rim elimina ele. Então, ele está com um renograma bonitinho, tá? É esse rim aqui, o esquerdo. Ele chega, capta, fica forte, e depois elimina. Ótimo, o esquerdo no meu renograma está maravilhoso. E aí eu vou para o direito. O meu direito eu já vejo que ele está meio estranho, é um rim que parece que está atrofiado, é um rim menor. Então, eu já vejo que ele chega menos radiofármaco, porque primeiro ele é menor, tá bom? Então, ele não tem essa curva apiculada aqui, mas ele elimina, tá? O que chega, aumenta, mas ele elimina. Agora eu vou dar um captopril. Vou bloquear qualquer possível mecanismo de renina ali. Quando eu dou o remédio, o esquerdo funciona normal. Chega o radiofármaco, espalha o radiofármaco todo no rim e o rim elimina normal. Ótimo, o esquerdo está funcionando super bem. Mas o meu direito, que já estava meio estranho, antes ele entrava, captava, e o pouco que entrava, ele conseguia eliminar. Agora, o pouco que entra no rim, ele não elimina mais. Ele não está eliminando por quê? Porque eu bloqueei aquele sistema renina-angiotensina que estava fazendo com que eu aumentasse a minha taxa de filtração glomerular. Agora eu tenho uma queda na taxa de filtração glomerular e o meu radiofármaco vai simplesmente chegando e acumulando, chegando e acumulando. Então a minha curva fica ascendente, tá? Isso daqui é uma prova do desafio com captopril positiva. Isso mostra o quê? Esse paciente provavelmente tem algum comprometimento da artéria renal, está causando algum tipo de estenose e ele está com esse mecanismo ativo. Então, a hipertensão dele é secundária à ativação exacerbada do sistema renina-angiotensina-aldosterona por causa de uma estenose. Todo mundo entendeu? É basicamente isso que a gente tem que saber. E aí vai aparecendo outros casos. Aqui é a mesma coisa. Eu sempre, gente, olho primeiro o normal. Eu nunca gosto de começar analisando o captopril, que eu acho que me confunde. E aí eu vejo, esse daqui é um rim direito, esse daqui é um rim esquerdo. Eu vejo de novo que o rim esquerdo chega, forma e vai embora.
O direito já está uma coisinha diferente. Mas ele chega, capta alguma coisa, o pouco que ele captou, ele consegue ainda eliminar. Ok, eu vou lá e dou captropio para essa pessoa. E aí, o rim esquerdo, que parecia que estava funcionando otimamente, porque ele tinha um renograma todo bonitinho, então, olha, ele está filtrando maravilhoso. Não, ele não está filtrando maravilhoso, eu tinha aquele mecanismo ativado, porque quando eu bloqueei a ação da renina lá na arteríola eferente, que diminuiu a minha taxa de filtração glomerular, o que era para captar e depois eliminar, deixa de eliminar exatamente porque vai acumulando por causa da queda da taxa de filtração glomerular, tá? E o mesmo acontece com esse rim aqui. Esse rim que já era ruinzinho, eu já tinha percebido que tinha uma coisa estranha com ele, também, o pouco que ele captava e eliminava, ele deixou de eliminar, tá bom? Pensei que é mais um caso de teste positivo para hipertensão renovascular, porque deu positivo no teste do captopril, tá? Isso é uma das provas de função renal, pode falar. No basal, ali o rim esquerdo também tem alguma alteração, não? Qual? Esse daqui? Nessa não, tanto no basal quanto no captopril, porque mudou a curva dele também. Não, então, exatamente. Aqui, o esquerdo está normal, tá? Eu tô vendo o esquerdo. Pra mim, eu falei, tá ótimo, está filtrando. Não, ele não está filtrando, porque quando eu dou o captopril, ele deixa de eliminar. Então, eu vi que o esquerdo está alterado, tá? O que parecia estar bom, não está bom. Esse daqui, que é o direito, eu já vi que ele não era bom. Aqui já me mostrou que o renograma dele não é bom, tá? E aí, quando eu dei, o captopril piorou, porque ele deixou de eliminar o pouco que ele conseguia captar. Então, na verdade, os dois rins são ruins, tá? Um parecia ser bom e é ruim, ele não é bom, e o outro já parecia estar estragado e ele está realmente estragado, tá bom? Tá. Então, os dois são alterados. Esse é feito com DMSA, porque não vê a bexiga, ou... Não, então, como você está vendo cinética, tudo que é cinética é o renograma, você está vendo filtração, é o DTPA, tá bom? O renograma é feito com DTPA. Imagine que tudo que é ver função, você vai ver ao longo do tempo, você vai usar o DTPA. Se eu quero uma foto daquele momento, se eu quero ver se tem alguma coisa no rim, pum, tirei uma foto daquele momento, é DMSA. Você está vendo aqui função, você está vendo se uma coisa aumentou ou diminuiu filtração, aí você está usando o DTPA. Tá bom, entendi, obrigado. Não teria que estar mais escuro nessa do captopril? Ele não deveria estar captando mais? Qual? Desculpa. Na prova do captopril. Tanto o esquerdo quanto o direito, mas no caso mais o esquerdo. Ele não deveria estar hipercaptante, mais escuro? Então, mas deixa eu te falar, isso daqui são 2 exames feitos em 2 dias diferentes, e eu não sei se esse daqui foi em 2 minutos e esse daqui foi em 15. Tá? Ele não me falou aqui quando que foi adquirida essa imagem, ele só colocou os 2 aqui. Entendi. Gente, só um minutinho. Rapidinho. Gente, voltei. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Deixa eu continuar aqui. Oi, pode falar. Uma coisa? Pode. Para mim não faz muito sentido o raciocínio de que se você filtra menos, você acumula mais. Então, olha só, se eu filtro menos, eu injetei, vamos imaginar que eu coloquei glicose. Se eu injeto glicose intravenoso no paciente e ele não filtra glicose, eu tenho um acúmulo de glicose. Você concorda que o seu sangue vai ficar com mais glicose? E o seu sangue continua recirculando. Ele aumenta, ele continua circulando, ele não filtra. Eu coloquei aqui. Ele continua circulando muita glicose e eu não elimino aquela glicose, e aquela glicose está marcada. Então, cada vez que passa uma glicose ali, ela não é filtrada, eu estou concentrando aquela glicose, por isso que aumenta a minha captação. Você consegue entender dessa forma? Não. O radiofármaco só é visto no sangue, não é visto quando ele é filtrado, ele só é visto no sangue.
Por isso Não, que olha quando- só, ele é visto, isso daqui, ó, essa parte da curva é o radiofármaco chegando pela artéria renal, tá? Isso daqui é a artéria renal trazendo o radiofármaco pro rim. Isso daqui é o rim captando todo esse radiofármaco que tá chegando, ele tá acumulando ali. Só que ele não acumula para sempre. Ele acumula o radiofármaco, mas como ele filtra, ele consegue eliminar, e é por isso que essa curva cai. Então, chega pela artéria renal, o rim acumula porque vai chegando pelo sangue, mas o rim funciona, então ele elimina, tá certo? Mas aqui, a artéria renal traz o sangue, tá bom? E ele vai acumulando. O que tá vindo no sangue tá acumulando, tá acumulando, tá acumulando, só que o rim não funciona. O rim não consegue eliminar esse radiofármaco, e é por isso que esse radiofármaco acumula. E aí você vai vendo ele ficando cada vez mais hipercaptante, tá? No caso, ele é filtrado, e ele é filtrado, vai acumulando Então- porque ele é filtrado pouco a pouco. Porque a minha Então, por que filtração é que lenta. se ele fosse filtrado, ele iria para a bexiga. Como ele não está sendo filtrado, ele continua no rim. Ele continua no rim. Ah, entendi. E mesmo quando ele é filtrado, o mecanismo de filtração, ele passa ali pelas papilas e tudo mais, cai no cálice, cai na pelve, e depois que vai lá para baixo, né? Então, assim, é como se ele tivesse vindo ali mais vezes, porque eu não elimino do sangue, o sangue sempre está trazendo ele ali, é como se ele estivesse ficando cada vez mais concentrado. Mas aí, no caso, o captopril que aparece na imagem... Desculpa, captopril não. O DTPA. Ele é o que foi... Tipo, ele tá dentro das células. E elas estão pegando mais porque você está eliminando menos pelo Não, rim, olha só, eu isso? injetei uma coisa que está na minha corrente sanguínea, tá? Não é intracelular, tá na minha corrente sanguínea. Eu não filtro células, certo? A célula não passa pela barreira de filtração, passa solutos, eletrólitos. Só que no caso, a minha filtração está diminuída. Uma coisa que normalmente passaria, ele não é que ele está deixando de passar, ele só passa mais lentamente porque eu não tenho uma pressão de filtração, tá? Então ele está fora, ele está ali, ele está no plasma. Só que ele está no plasma e ele não filtra porque ele não tem a pressão suficiente para ser filtrado, porque eu não tenho mais a minha vasoconstrição da eferente. Eu não tenho a vasoconstrição deferente, diminuiu a minha pressão. Então, ele passa por ali, simplesmente não é filtrado. Aí ele continua, aí ele volta de novo, não é filtrado. E aí ele continua. Então, é por isso que ele é como se ele tivesse uma hipercaptação duradoura, porque ele demora para ser filtrado. Não é que ele não está filtrando, ele filtra mais lentamente, porque eu não tenho pressão para filtrar. A minha pressão vinha do que eu inibi. Eu inibi a vasoconstrição. Eu não tenho mais aquela pressão que a vasoconstrição estava. Então, agora, o que fazia eu filtrar, eu não tenho. Eu tirei isso com captopril. E aí é como se aquilo ficasse por mais tempo na minha corrente sanguínea e aquilo vai aparecer por mais tempo, porque ela sempre vai retornar pro rim. E o meu rim vai continuar hipercaptante. Se antes, com a minha taxa de filtração, sem a inibição com captopril, se eu, de repente, tinha a captação no rim até 10 minutos, quando eu inibo o captopril e diminuo a minha pressão de filtração, diminuo a minha taxa de filtração, de repente, eu vou continuar captando não em 10 minutos, de repente vai passar 40 minutos e eu ainda estou captando. Aquilo vai ficar no meu organismo por mais tempo. Não que ele não vai ser eliminado, simplesmente vai demorar mais tempo para ser filtrado. Deu para entender dessa forma? Mas quem que capta? Entendeu? Não, filtração normal. Como funciona a filtração? Tá. Chega pela aferente, no glomérulo, passa pela barreira de filtração, cai no cálice, passa pela papila, cai no cálice, vai para a pelve. É uma filtração normal. Isso daqui a gente não está falando de nada intracelular. Isso daqui é uma filtração normal, gente. Só que ele não tem a pressão para filtrar. Eu preciso de uma pressão do sangue para o glomérulo filtrar. Quando o sangue passa ali, eu não tenho pressão ali para filtrar, porque eu não tenho sangue chegando, eu tenho uma estenose da artéria renal, certo? Então, eu não tenho sangue chegando com pressão o suficiente para ele passar com o glomérulo e ter uma filtração efetiva. Para fazer isso, eu acabo constringindo a eferente, para ver se eu bloqueando a saída, eu consigo ter uma taxa de filtração. E essa taxa de filtração, eu tiro ela totalmente com a inibição com a ação do captopril, entendeu?
Entendi. Faz o seguinte, vamos só continuar, porque senão a gente não vai acabar, e eu posso voltar depois e tentar tirar essa dúvida. Tá bem, pode continuar. Obrigada. Tá bom? E qualquer coisa eu te mando uma explicação no privado, ou tento fazer uma coisa desenhada no gráfico. Tá bem. Mais alguém ficou com dúvida nessa parte? Desculpa. Mais alguém não conseguiu entender? Eu mando uma explicação depois, tá? Vou passar para outra parte. Uma outra prova de função renal é a ação com furosemida, só que ali, enquanto eu queria ver se tinha algum grau de hipertensão, aqui eu quero ver se tem alguma obstrução. Vocês estão me ouvindo? Vamos sim. Gente, eu preciso de um retorno de vocês. Tá dando para entender? Porque assim, se não estiver dando, eu vou mudar alguma coisa. Maiara, tá dando pra entender. Tudo bem, tá ótimo. Pode continuar. Não, porque assim, é confuso, ainda mais que eu não tenho como apontar para vocês, fica confuso. Então, vamos lá. Agora eu vou ver uma outra coisa. Aqui eu estou vendo indicações para as quais eu posso fazer a cintilografia renal. Eu vi que uma delas é uma hipertensão que eu não consigo tratar de jeito nenhum. Então, uma hipertensão que eu quero ver se é por alguma causa secundária. Faz uma cintilografia renal. Outra causa que eu posso investigar eu quero ver se esse paciente tem alguma obstrução. É um paciente que tem várias infecções urinárias de repetição, que tem um bexigoma com muita frequência, não é possível, esse paciente deve ter alguma obstrução. E aí eu vou lá, vamos fazer uma cintilografia renal, ver como que funciona, como que está o canal urinário desse paciente. E aí, mais uma vez, o mesmo radiofármaco, eu injeto DTPA intravenoso, vou tirar várias fotos ao longo do tempo, vou fazer uma coisa de cinética, tá bom? E aí, o que eu vejo? Eu vejo um rim aqui. Eu injeto o DTPA e eu vejo esse rim. E ao longo do tempo, esse rim ainda continua captante, tá? Passou todo esse tempo, por mais que tenha diminuído, não foi uma diminuição significativa dessa captação, tá? Agora, vamos olhar aqui nesse gráfico que representa essa primeira figura aqui. Tá? Eu não tenho o outro rim. Aqui eu estou mostrando só o rim esquerdo, tá? O rim direito, desculpa. Aqui eu estou mostrando só o rim direito. E é o que está acontecendo aqui. O esquerdo, finge que ele está normal. Eu nem coloquei ele aqui porque o esquerdo está normal, o left, tá? Ele chega radiofármaco, ele acumula o radiofármaco e ele elimina o radiofármaco. Ok, então nem precisa de ver nada desse. Aí eu decidi colocar só o direito. Vamos supor que tenha sido isso. Eu chego o radiofármaco, ele acumula o radiofármaco e ele não elimina o radiofármaco, tá? Ele não tem um renograma normal, é isso daqui que acontece. Ele chega o radiofármaco, vamos colocar que isso daqui é, sei lá, tempo 2 minutos. Isso daqui passou 1h30 e o rim ainda está assim. Em 1h30, teoricamente, já era para eu ter filtrado todo o meu radiofármaco, e isso não acontece. E você vê que o rim está meio estranho, né? Eu não sei se ele tem, de repente, uma obstrução, tá? E está causando uma dilatação desse rim. E aí, o que eu faço? Eu faço a prova da furosemida. A prova da furosemida, quando o rim capta, quando ele vai chegando nessa fase aqui de eliminar, eu dou furosemida intravenosa. Por quê? Quando eu dou a furosemida intravenosa, ela tem uma ação imediata de aumentar a diurese, é um diurético, então eu vou aumentar a formação de urina. Se eu tenho um bloqueio ali, essa urina vai aumentar e ela não vai sair. Não adianta que eu não vou ter uma diminuição do radiofármaco, tá? Porque eu quero como se fosse lavar esse radiofármaco, e eu não consigo lavar se tiver uma obstrução ali, porque ele vai ficar retido da mesma forma. Aumentei a formação de urina, eu aumentei toda aquela filtração, mas o radiofármaco não sai. Se o radiofármaco sair, como aconteceu aqui, vamos supor que aqui eu dei a furosemida, tá? Uma coisa que eu não eliminava, eu consegui eliminar quando eu aumentei a formação de urina. Isso quer dizer que aquela obstrução que o paciente tem não é uma obstrução verdadeira. Como assim? Por exemplo, uma compressão de ureter, mulher grávida, que tem um bebê
comprimindo o ureter, de repente é uma mulher que está desenvolvendo uma hidronefrose, infecção urinária de repetição, mas na verdade ela não tem um problema de uma obstrução verdadeira. Porque quando o bebê está aqui comprimindo, tem um aumento abdominal muito grande, tem uma compressão do ureter e o rim direito simplesmente ele não consegue eliminar a urina. Então, eu estava desconfiando que ela estava com alguma obstrução, mas na verdade não é uma obstrução, porque aqui, quando ela chegou exatamente nessa vase, eu dei furosemida intravenosa para ela, fiz ela aumentar a quantidade de urese, aumentou a pressão no sistema, porque eu aumentei o volume ali. Quando eu aumentei a pressão, ele conseguiu vencer essa obstrução funcional e conseguiu eliminar esse radiofármaco. E aí, o que acontece? Nesse ponto aqui, vamos colocar que 1 hora é uma coisa hipotética, nesse ponto aqui de 1 hora que eu não tinha eliminação do radiofármaco... Não, pode deixar. Desculpa, gente, só um minutinho. Não, mas olha, tem som. Não posso, vocês não desconcentram. Gente, e aí nesse tempo aqui de 1 hora, quando eu tô a furosemida, olha o que eu observo. O rim começa a eliminar tudo. Então, isso aqui é uma prova da função renal com o desafio da furosemida. No caso, é uma prova positiva. A furosemida deu resultado positivo, mostrando que não é uma obstrução verdadeira. Vamos tentar achar aqui uma obstrução verdadeira. Esse paciente aqui, eu injetei... Eu não entendi o primeiro gráfico ali, desculpa. Pode falar. Eu só não entendi o primeiro gráfico ali. Tipo, eu entendi o segundo, mas eu não entendi o primeiro. Esse primeiro, eu estou mostrando que ela tem uma obstrução. Eu inventei essa história da mulher grávida só para vocês entenderem essa figura. Esse aqui é a paciente chegando para mim com uma queixa em flanco direito, tá bom? E aí eu faço um ultrassom nessa paciente, ela está com uma hidronefrose, que tem aquela dilatação do sistema, que tem a dilatação da pelva, assim, caraca, essa mulher está com alguma obstrução, porque ela forma a urina acumula ali, ela não consegue eliminar essa urina, é por isso que ela está sentindo essa dor. Então, quando eu faço um DTPA para ela, esse aqui é o gráfico que eu observo. O rim esquerdo está funcionando normal, tá? E o rim direito não está funcionando normal. O radiofármaco chega, tá? E ele não consegue simplesmente ser eliminado. O que eu desconfio que está acontecendo? O rim vai lá, forma toda a urina, tá? E começa, só que ele para aqui. Ele não consegue trazer. Isso daqui, tá vendo? Já é o sistema pelocalicial. E ele para aqui. Você não vê o ureter marcando. É tão fininho, é tão assim... a passagem é tão pequena que você nem vê o radiofármaco aqui, tá? Então, é como se aqui tivesse uma obstrução. E aí, o que acontece? Eu formo urina, essa urina não é eliminada, e é por isso que eu sempre tenho uma região de hipercaptação. Esse rim direito está hipercaptante, tá? Porque ele filtra, ele funciona, mas ele simplesmente não consegue eliminar. Nisso que ele não consegue eliminar, quando eu vou quantificar essa imagem, ela tem uma hipercaptação do radiofármaco. Mas não é porque ela não está filtrando, é simplesmente ele filtra e ele não tem para onde ir. O xixi não tem para onde ir. Ele fica retido aqui, ela tem uma obstrução aqui, tá? E aí eu quero ver se essa obstrução que não passa para cá, não deixa a urina passar para cá, passa muito lentamente, eu quero ver se essa daqui é uma obstrução real ou se é uma obstrução funcional, tá? Aí, o que acontece? Eu vou, então, aumentar ainda mais, a pressão desse rim aqui. Vou dar furosemida para essa pessoa, para essa mulher, ela vai fazer muito xixi. Se continuar não passando nada para cá com o aumento da pressão nesse rim, é porque realmente é uma obstrução que está ali e a gente vai ter que abordar, ver o que a gente vai fazer, porque esse canal não está funcionando. Ou se é, por exemplo, o bebê que está comprimindo. De repente, o bebê está numa posição. Isso daqui não é uma coisa que eu preciso abordar. A mulher não está com problema, não está com uma brida que está fechando o ureter, que eu vou ter que ir lá cortar aquela brida. Se eu dei a furosemida para ela quando ela chegou aqui, nessa fase, e a furosemida, quando aumentou a pressão desse rim, conseguiu vencer essa barreira, é uma coisa funcional, eu não preciso abordar, não é uma coisa cirúrgica, entendeu? Eu só quero ver se aquilo é uma obstrução real, ou se é uma obstrução, sim, se a pessoa, ela consegue vencer, tá? É apenas uma pequena estenose,
É mais para ver o prognóstico daquilo dali. É isso que esse Entendi. gráfico mostra, tá? Entendi, Daí furosemida, venceu, aumentou a pressão, foi embora. Essa é a segunda indicação, para ver quadros de obstrução no trato. Esse daqui é um caso Nayara, de obstrução verdadeira. Pode falar. só uma coisinha. A prova vai ser positiva quando tiver uma obstrução verdadeira e você não eliminar mais radiofármaco após a furosemida? Ou ao Então, contrário? por exemplo, se ele colocar essa imagem aqui na prova, o que ele vai cobrar, gente? Que vocês têm que saber, assim, eu não sei se vai ser no mesmo dia de rádio, e aí, geralmente, é muita imagem, e aí fica tudo um pouco alvoroçado. Aí não precisa escrever muito, até mesmo porque vocês não vão ter tempo. Ele vai colocar assim, qual exame é esse? Aí você vai colocar cintilografia renal. Qual é o radiofármaco? Você vai colocar DTPA marcado com tecnésio 99, exatamente como está aqui na imagem, tá? Aí você vai descrever hipercaptação em rim direito, persistente por longo período, mas que tem mudança na eliminação do radiofármaco, a administração de furosemida, mostrando que é uma obstrução funcional. Pronto, acabou. Não é uma obstrução verdadeira. É essa a resposta que ele quer. É só para mostrar que é uma obstrução que deu positiva com a prova do furosemida. O que é positivo? Ela mostrou que, quando deu a furosemida, tudo voltou a funcionar normal. Tá? Que é uma coisa funcional. É só você responder isso. Nem precisa escrever um texto gigante. Nome, radiofármaco, o que você está vendo na imagem, qual que é o resultado. Só isso. Entendi, muito obrigada. Nesse caso aí, seria resultado que não tem obstrução, né? Que é uma obstrução funcional, que não é uma obstrução verdadeira, tá? Beleza. Que não tem o canal não está fechado. Ele não está fechado, tem uma coisa dele comprimindo ele, tá? Você pode colocar que é uma obstrução funcional, que a gente fala. E esse aqui já é uma obstrução verdadeira. Eu administrei o radiofármaco, tá? Vamos passar assim rapidinho. Administrei o radiofármaco. Rim direito, rim esquerdo. Você vê que o rim direito, ele continua hipercaptante até o final. Eu não tenho aquela característica do rim estar hipercaptante e a bexiga não aparece, e no final a bexiga está escurona e o rim não aparece, tá? Então aqui está me mostrando que tem alguma alteração. Não estou tendo a filtração ali, tá? Porque eu estou usando o DTPA e eu consigo ver direitinho ao longo do tempo, não teve a filtração ali do radiofármaco, tá bom? E aí eu dei a furosemida. Mas ao longo da furosemida, eu continuo, mesmo observando a bexiga, eu continuo vendo que o meu rim continua marcado, tá? Então, assim, eu aumentei a minha taxa de filtração glomerular, eu tenho até a urina na bexiga, mas mesmo assim, eu ainda tenho retenção aqui, tá? Então, ao longo de todo o tempo, eu não tenho aquela característica de aumentar, de deixar de ter captação no rim e ter só na bexiga. Eu continuo tendo captação no rim. Tá? Então, isso aqui é uma obstrução verdadeira, porque não adiantou só eu aumentar a pressão e aí pronto, vai sair tudo do rim e vai tudo para a bexiga. Isso não aconteceu, tá? Então, isso aqui é uma obstrução verdadeira. Eu tenho o mesmo perfil. Esse daqui, vamos ver se esse daqui é uma coisa, se esse daqui é funcional ou não. Esse daqui é uma estenose de junção pielo-ureteral, ou seja, lá em cima, lá ainda dentro do rim, entre o cálice, entre a pelve e o ureter. Então, saindo entre o rim e o ureter, eu tenho uma estenose esquerda de uma criança que desde o pré-natal a gente já sabia que ela tinha isso, e ela faz um acompanhamento. Hoje ela tem 4 anos, e desde o pré-natal a gente sabia que ela tinha uma estenose entre a pelve e o ureter esquerdo. Então, vamos lá. Esse daqui é o direito e esse daqui é o esquerdo. Com o passar do tempo, eu tenho a característica de estar o rim marcado e da bexiga não marcada. No final do exame, eu tenho o rim direito totalmente apagado, tá bom? E eu tenho o rim esquerdo ainda aqui, todo aceso. Então, toda a urina que eu vejo na bexiga é proveniente do rim direito, não é proveniente do rim esquerdo. Tá? E aí foi lá, eu dei furosemida para esse paciente. Quando eu dei a furosemida para ele, teve uma pequena mudança. Olha a diferença de um renograma normal, que eu ia eliminar tudo, e aqui eu ainda não elimino tudo, tá? Então, assim, é uma estenose verdadeira. Eu tenho realmente um estreitamento daquele canal. Não adianta eu aumentar a pressão de filtração. Eu dei furosemida para esse paciente, mas mesmo assim não adiantou.
Eu aumentei a filtração de urina, mas eu ainda continuo tendo retenção nesse rim aqui, tá bom? Então, uma estenose verdadeira. Essa criança realmente tem uma estenose no rim esquerdo. É só isso que a gente tem que falar. Você deu furosemida, e mesmo dando furosemida, você não consegue normalizar a eliminação desse radiofármaco, tá? Ele continua restrito no rim esquerdo. Então, esse aqui é um estreitamento confirmado, é uma obstrução verdadeira, não é funcional, é uma obstrução verdadeira. O que é diferente daqui? Aqui a furosemida é em vermelho, tá? Então, você deu a furosemida, tá em vermelho, não adiantou nada. Aqui você deu a furosemida e a furosemida se igualou ao renograma normal, tá? Então, aqui, eu tenho aquela característica de ter os rins super bem marcados e na bexiga eu não tenho nada. E aqui eu tenho a bexiga super bem marcada, tá? E aqui no rim já tá todo apagado. Então, eu dei a furosemida e eu consegui aumentar a eliminação do radiofármaco. Então, o radiofármaco chegou, aumentei a formação de urina. Quando chegou aqui, ó, nessa linha aqui, quando eu vi que o radiofármaco estava todo chegando no rim, dei o diurético e a pessoa conseguiu aumentar a produção de urina e conseguiu vencer tudo, tá? No caso aqui era uma criança de 6 meses que tinha tido uma infecção urinária aos 2 meses de idade, já tinha feito outros exames que tinham dado normal e foi fazer uma cintilo. Então, essa criança aqui não tem algo anatômico. O que a gente está querendo mostrar aqui é se é uma coisa anatômica ou não é uma coisa anatômica. A criança anterior tinha uma estenose anatômica que impedia o fluxo normal da urina e não adiantava dar furosemida. É uma coisa anatômica. Essa criança aqui não tem nada anatômico. Você deu a furosemida para ela, o que estava no rim foi todo eliminado, tá? Ela não tem nada anatômico, é uma coisa funcional. Essa é a diferença de um exame para outro. Outra coisa, eu vou tentar correr que já está tarde, né? Eles devem estar mortos. É a cistografia radioisótopa, que é também com DTPA. Tem 2 formas de fazer. Ou você, com uma sonda, já coloca isso diretamente na bexiga. É por isso que já no exame, aqui é diferente. Você não começa vendo o rim, você começa vendo a bexiga, tá? Ou você usa uma sonda, passa a sonda no paciente e coloca o radiofármaco, ou você pode dar intravenoso o radiofármaco, esperar esse radiofármaco passar por todo o processo de não urinar de jeito nenhum, ele vai estar morrendo de vontade de fazer xixi, porque ele vai estar com a bexiga cheia, e ele não vai poder fazer xixi enquanto você não chamar ele para o exame. Então, é mais prático você colocar já pela sonda. Então, você observa aqui a bexiga toda pretinha, e você vai pedir o paciente para urinar exatamente na hora que você falar. E aí, você vai começar a adquirir a imagem. Quando você começa a adquirir a imagem e ele faz a pressão abdominal, tem a liberação do esfíncter para ele começar a urina, você começa a ver que tem um refluxo aqui. E você começa a ver 2 bolinhas. Então, antes estava marcando só a bexiga e agora você começa a ver marcação renal. Isso aqui é um exame positivo para refluxo vésico-ureteral. Tá? Nesse caso aqui é bilateral. Se ele tivesse feito xixi e tivesse vindo só para esse rim aqui, ia ser um refluxo apenas no rim esquerdo. Como está marcando as 2 pontinhas, tá? Quando ele começou a fazer xixi, foi para os 2 rins, é bilateral. Aqui é um outro exemplo. Você tem um paciente de uma TC. Aqui é o lado direito, o rim direito, tá? E aqui o rim esquerdo. Olha a diferença de tamanho. Esse rim aqui está todo atrofiado quando comparado com esse rim aqui, tá? Então, já no exame de imagem, eu vejo uma atrofia de rim esquerdo. Quando eu vou fazer uma cintilo, eu vejo que o rim direito realmente, como eu tinha visto na TC, é um rim saudável e o rim esquerdo tem uma atrofia. Quando eu vou fazer a cistografia, eu começo com a bexiga cheia, e aí, quando eu peço o paciente para fazer xixi, eu começo a ver que tem um refluxo. E eu tenho um refluxo só no rim esquerdo. E eu vejo, então, que esse paciente tem aquela gradação, não sei se vocês já viram na radiologia, o refluxo vésico-ureteral, a gente tem uma gradação, né? Se ele vai até o 1º terço, depois se ele vai até o 2º terço, se ele chega a entrar na pelve. E eu vejo que esse paciente aqui, ele tem
um refluxo grau 4 já. É tão elevado, assim, ele não vai até metade do percurso, ele vai até realmente lá em cima, ele vai até uma região alta, e isso já está causando uma atrofia, tá? Então, isso é só para mostrar que a aplicação disso daqui, tá? Então, eu consigo mostrar que essa atrofia que eu estou vendo aqui é por causa do refluxo. É essa a indicação. Eu quero ver se o paciente tem refluxo, então eu faço e eu provo. É esse refluxo unilateral do rim esquerdo que está causando essa atrofia que eu estou vendo na imagem, tá? E aí, quando você fazer lá aquele exame pela radiologia intervencionista, e você vê exatamente isso. Esse daqui é o ureter esquerdo, quando o paciente foi fazer xixi, olha aqui até onde ele reflui. Ele reflui até aqui em cima. Aqui já é a região de pelve. Isso aqui é um refluxo importante, já está comprometendo a função renal, e a gente tem que ter cuidado para esse paciente não perder o órgão, tá? Então, esse aqui é um caso grave de refluxo. Esse daqui é a mesma coisa, tá? Desculpa, é porque ali na cistografia, isotópico, enfim, eu também vi refluxo no outro rim, mas eu não sei se... Sim, você está falando disso daqui, tá? Disso daqui, não é? É. Isso. Então, mas você vê que esse daqui é o mais importante? Olha a diferença de um para o outro. E como a gente já viu que está tendo um comprometimento desse daqui, esse daqui é um rim comprometido, porque a minha investigação é porque eu não tenho caso clínico aqui. A minha investigação é de um paciente com dano no parênquima renal esquerdo. E aí eu vou investigar e eu vejo que essa alteração esquerda aqui é devido ao refluxo. Então, assim, é porque eu estou procurando uma coisa pontual, tá? Mas você tanto vê que tem uma diferença entre um e o outro, que quando você faz a micção, você não vê essa micção aqui. Você só vê a micção no esquerdo, você não vê no direito, tá? Então, assim, tem um grau, mas é um grau muito pequeno. O meu problema mesmo é o esquerdo, tá? Entendi. Você não tá errado, tem. Mas o que eu tô procurando para confirmar é a minha queixa clínica de ser o esquerdo, e aí eu consigo comprovar por vários exames, tá? Pela cintilografia e pela uretrocistografia, que esse aqui já é mais da rádio. Com os dois eu consigo provar que o problema está sendo realmente um refluxo. É um refluxo que está Entendi. acabando com esse rim. Tá bom, obrigado. A mesma coisa aqui, aí aqui fica mais óbvio isso que você falou, tá? Aqui, obviamente, dá para ver que é bilateral. Então, qual é o exame? Cistografia radioisotópica. Qual o radiofármaco? DTPA. Descreva a imagem. Você vai descrever que, inicialmente, tem sua bexiga. A partir do comando para micção, observa refluxo vésico-ureteral, bilateral. É isso que você vai descrever. Pronto, acabou. É isso a resposta, tá? Esse daqui é um outro escape de transplante renal, que é um caso bem complicado, como a gente sabe, o transplante renal fica na fossa ilíaca, né? E aí é um caso no qual a gente pode ter até irritação do peritônio, porque você está tendo urina na cavidade. Então, quando fez o exame, acabou mostrando que estava tendo escape de urina desse transplante renal. Tá bom? Outra coisa, mas que assim a gente não vê, é uma diferenciação entre necrose tubular aguda e um transplante renal. Aí você consegue diferenciar se você está tendo uma necrose tubular aguda, ou se você está tendo um rejeito do transplante, fazendo também a cintilografia. Porque se você tem perfusão, isso indica que é uma necrose. Porque se você está tendo uma rejeição do transplante, você acaba não tendo perfusão no órgão. Mas isso daqui, gente, nem precisa saber. Isso daqui é para ilustrar, tá? Se tem radiofármaco, está perfundindo. Se está perfundindo, então não está sendo, esse rim não está sendo rejeitado, ele está sofrendo um quadro de necrose tubular aguda, simplesmente para fazer um diagnóstico diferencial. E esse daqui, para encerrar, é o que a gente comentou do DMSA. Como dá para você ver a diferença do uso do DMSA com o DTPA? O DTPA a gente viu lá tudo com gráfico, cinética, várias imagens ao longo do tempo. O DMSA não tem isso de adquirir ao longo do tempo, é uma foto daquele momento, tá? Esse daqui é um paciente que chega a um quadro de, por exemplo, vamos colocar um paciente que chega com Jordani positivo, com febre, com ardência urinária, há cerca, sei lá, de uma semana. Aí é um caso clássico de pielonefrite, tá? Aí esse paciente chega para você, ele tem isso daqui, ó. Tá vendo? Tem alteração no parênquima. Então, é uma infecção grave, já está comprometendo todo o parênquima renal. Você faz o tratamento com antibiótico e aí depois você vê e reavalia o tratamento. Você vê que não tem mais essa região de hipocaptação. Pronto, está tendo uma melhora evolutiva de acordo com o tratamento. É isso, é uma coisa pontual. Estou vendo morfologia, não estou vendo função, não estou vendo nada. É uma coisa simplesmente daquele momento, uma aplicação do DMSA.
E mesma coisa, você vê isso aqui pelo SPECT, que é aquela coisa que você consegue ver com mais detalhes. DMSA é uma coisa pontual, não estou vendo função, estou só vendo o rim em um determinado momento. E eu vejo aqui regiões de hipocaptação, tá? Mesma coisa, um caso de hiperlonefrite sem o tratamento e com o tratamento, tá? Então, antes do tratamento, tem essas regiões de hipocaptação e essas regiões de hipocaptação diminuem. E aí você consegue ir acompanhando ao longo do tempo como que está ficando a fibrose do órgão, todo o comprometimento do órgão. Acompanhamento, mas você não vê cinética, vê naquele momento. Gente, isso daqui a gente entra de novo no caso do captopril. Eu acho que vai ficar cansativo, é o mesmo conceito. Não tem nenhum caso aqui que seja diferente do que a gente viu anteriormente, tá? É a mesma coisa, se quiser eu posso mandar esses casos clínicos para vocês, mas eu não acho que de repente, não sei, vai de vocês, eu acho que se vocês quiserem a gente pode entrar numa discussão aqui, mas eu acho que não precisa. Espera aí, como é que eu faço?